certeza você já deve ter procurado algumas dicas sobre alimentação saudável na internet. Mas será que essas fontes são realmente confiáveis? Afinal, o que é mito e o que é verdade em relação à alimentação equilibrada? Nós vamos agora tirar as dúvidas de alguns dos nossos seguidores. There's a man standing in the corner, no one knows quite where he's from. There's a fight between Jill and Lorna. He's got a tattoo of a peace sign on her thumb. All that and the night's just begun. É verdade que parando de comer glúten, isso faz com que a pessoa perca peso de forma mais rápida e torna a pessoa mais saudável? Isso é verdade ou é um mito? Então, primeiro eu vou explicar o que é o glúten. O glúten é uma proteína que no nosso organismo ela é inativa. E onde é que ela está presente? Nos pães, massas, biscoitos. Então, assim, o que acontece? Para várias pessoas, esse glúten é uma proteína de difícil digestibilidade. E aí o que acontece? Aumenta a flatulência, o intestino não absorve direito, o intestino não funciona, pode gerar uma anemia, quadros de deficiência de nutrientes por esse intestino não funcionar bem por causa do glúten. Então existem graus de intolerância ou o mais severo de alergia, que é a doença celíaca. Então o que acontece? Quando a pessoa tem uma intolerância ao glúten, ela tira essa proteína, come alimentos sem glúten, e aí o intestino funciona bem. Então a pele fica melhor, a unha para de cair, e aí a resposta é melhor, o seu organismo consegue fazer realmente um emagrecimento mais efetivo. Isso para as pessoas que têm problema. Agora, se o indivíduo não tem problema com a proteína da farinha, do trigo, que é o glúten, não tem necessidade de você retirar. Por quê? Porque existem até alguns alimentos que são mais calóricos que os normais. Ou seja, existem pães sem glúten que são mais calóricos do que o pão tradicional. Existem biscoitos, existem massas sem glúten e que têm um índice glicêmico maior e simplesmente eles engordam. Então, o que você precisa saber? Se realmente você tem essa intolerância, se quando você come o produto com glúten, aumenta gases, você tem distensão abdominal, se teu intestino para de funcionar, se gera uma constipação, aí sim, o ideal é tirar. Se não, você pode diminuir a quantidade, até porque o glúten é uma proteína que é inativa, não tem uma função no seu organismo, então você pode deixar 2 a 3 vezes na semana o consumo do glúten sem problemas. Então isso é um mito, o glúten, a retirada do glúten não emagrece. A retirada do glúten para algumas pessoas é essencial por funcionar bem o organismo e, consequentemente, conseguir emagrecimento por causa disso. Oi, gente, eu já sigo um estilo de vida saudável, pratico exercício regularmente, mas quanto às barras de cereais, eu uso como lanche. Elas são vilãs ou elas realmente são saudáveis? Eu tenho essa dúvida. Bom, com relação às barrinhas de cereal, você tem que prestar muita atenção ao rótulo. Porque se ela é uma barra de cereal, o ideal seria vir o ingrediente vir aveia, chia, linhaça. Então, o que você pode fazer na dúvida? Você pode olhar o rótulo, sempre o primeiro item é o que tem maior quantidade. Muitas vezes a barrinha de cereal começa com xarope de milho, mel, açúcar, chocolate. Aí você já sabe que essa barrinha não é interessante de estar sendo consumida. Ela é igual a um doce, tem alto índice glicêmico, que é a velocidade de açúcar na sua corrente sanguínea, então não vale a pena. É uma falsa barrinha de cereal. Se a barra de cereal começar com cereais integrais, farinha de trigo integral, aí sim você já sabe que é uma barrinha mais saudável. O importante é sim comer de 3 em 3 horas, mas sempre observar os rótulos. Nem sempre barra de cereal é a mais indicada por conter muitas vezes açúcar em grandes quantidades e até gordura também. A minha dúvida é sobre em questão a alimentação após o treino. Eu sempre fico na dúvida em quais são os melhores alimentos após a atividade física. Alimentos pós-treino, quais seriam os mais indicados? Então assim, primeiro fontes de carboidrato. Por quê? Quando você faz um exercício físico, o seu glicogênio, que é o carboidrato estocado no seu fígado, glicogênio hepático e o glicogênio muscular, que está estocado no seu músculo, eles reduzem de quantidade. Então qual seria o ideal pós-atividade física? Repor esse carboidrato. Como? Pão integral, uma tapioca ou um cuscuz, batata doce, dependendo se for um jantar, ou macarrão integral, você já está repondo esse carboidrato que foi depletado durante o seu treino. E a outra questão muito importante é a proteína também. A proteína seria para você não perder massa muscular, você repor também o que você consumiu durante o treino. Então o que seria integral? O que seria interessante? Proteínas como o frango, o peixe, o ovo. O ovo é uma proteína de excelente valor nutricional,
pode comer a gema é rica em nutrientes, em ferro, em colina que ajuda em função cerebral, complexo B, ela tem todas as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K, ela tem antioxidante. Então essa história de tirar a gema que faz mal é mentira. Então o ovo é um excelente alimento. Então você juntando, vamos supor, uma tapioca com frango, uma tapioca com ovo, um cuscuz com ovo, ou um sanduíche de pão integral com ovo ou com frango, seria opções sensacionais. E não esquecer da hidratação. A hidratação é fundamental porque você aumenta a sudorese durante o treino. Então beber uma água de coco, beber água mesmo pura, uma água com limão, é excelente depois do treino. Então cuidado, carboidrato, principalmente os integrais que seriam mais interessantes. Cuidar da proteína, para você repor tudo durante o treino e tomar cuidado também com a água, que com certeza você depletou durante o treino também. Eu vivo na Itália e aqui parece que virou moda se tornar vegetariano ou vegano. Então minha pergunta é essa, mas a carne faz realmente mal ou posso continuar a comer? Bom, esclarecendo a sua dúvida, muitas vezes dietas ou alimentações veganas vai muito da filosofia de vida da pessoa. Só que a carne vermelha ela não faz mal. Você pode comer tranquilamente. Qual seria o ideal? Você escolher carnes mais magras, com menos gordura saturada e com menos colesterol. Quais seriam elas? Patinho, coxão mole, coxão duro, filé mignon. O próprio filezinho de suíno, a carne de porco, é uma carne, se você escolher um corte certo, é uma carne magra, que também tem menos gordura saturada e colesterol, como o filé mignon de suíno, o filezinho de suíno. Claro que esquecendo a bisteca, o carré, que são carnes mais gordas. O frango é uma excelente opção também, o peixe. Então, uma dieta vegana, você tem todos os nutrientes dentro dela, da mesma forma que uma alimentação de pessoas que consomem a proteína de origem animal. Mas tem que estar tudo balanceado. Agora, se você se sente bem comendo a carne vermelha, suas taxas estão adequadas, você não tem problema de elevação de ácido úrico ou um colesterol extremamente elevado, não teria problema nenhum, de jeito nenhum, o consumo da carne vermelha. Só o excesso é que faria mal. Então, escolhendo as opções corretas e os cortes corretos de carne vermelha, ok, sem problemas nenhum. Minha dúvida é querer saber se é verdade que o suco de berinjela com limão, ele realmente emagrece. Esclarecendo a dúvida, né, da água com berinjela e limão. O que acontece? O limão e a berinjela são excelentes. Realmente pouco calórico, a berinjela ela ajuda a carregar o colesterol, então é interessante. Mas não existe um alimento específico ou uma bebida específica para ajudar no emagrecimento. O que acontece é o composto, ou seja, é a dieta equilibrada, é a alimentação equilibrada, é exercício físico para chegar no que você quer. Então não adianta, final de semana, comer um monte de besteira, com aquela história de dia do lixo, porque não existe dia do lixo, existe uma refeição um pouco mais aberta no final de semana. Mas se você comeu mal sábado e domingo e acordou e tomou um suco de berinjela e limão e acha que vai resolver a situação, não vai. O que vai diferenciar é o hábito nutricional, ou seja, é o estilo de vida saudável. Então o limão com a berinjela seria uma ótima opção, contanto que você faça a refeição de 3 em 3 horas e cuide do resto da sua alimentação. Aí ok, é uma opção interessante sim. There's a man standing in the corner, no one knows quite where he's from. There's a fight between Jill